Essa é a 43ª mensagem sobre o tema autoridade espiritual. Faltam apenas 2 mensagens para terminarmos a série. E estamos desejosos de terminar essa série para começar a falar sobre a família, e não pensamos que vai ser uma série assim que parte-volte. Eu creio que vai ser uma série bem longa e demorada também, a menos que Deus mude as coisas. Os irmãos devem estar orando por isso também. Assim que terminarmos essa série, nós vamos começar a outra, se Deus assim permitir. Nós já vimos que a autoridade espiritual se baseia na espiritualidade, não é algo concedido por homens, nem simplesmente designado por Deus. Nós devemos nos lembrar que de um lado baseia-se na espiritualidade e do outro na condição humilde e obediente do homem diante de Deus. Agora nós vamos acrescentar mais um ponto. Aquele que deve ser colocado em posição de autoridade precisa ser santificado da multidão. Aquele que deve ser colocado em posição de autoridade precisa ser santificado da multidão. Eu creio que os irmãos entendem que a palavra santificado significa separado. Separado para Deus, separado para o serviço de Deus, separado para Ele. Embora nosso Senhor fosse enviado de Deus e tivesse comunhão ininterrupta com Deus, ainda assim Ele declarou: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Em favor deles eu me santifico. Então, primeiro destaque que queremos dar nessa manhã é o que significam as seguintes palavras de Jesus: em favor deles eu me santifico. Pode parecer um tanto quanto estranho que vamos colocar, mas queríamos que os irmãos estivessem esperando até terminarmos tudo para você poder entender melhor onde queremos chegar. Embora esse tema não vá terminar hoje, mas no próximo domingo. Mas por amor aos discípulos, o Senhor deixou de fazer muitas coisas que eram perfeitamente legítimas, e por isso Ele disse: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Quando nós dizemos que Ele deixou de fazer muitas coisas que eram perfeitamente legítimas, eu comecei a pensar num punhado de coisas e me lembrei de algumas delas, mas eu creio que é algo difícil de ser trazido, porque não são situações muito objetivas, são situações muito mais subjetivas, são situações que são muito mais de foro íntimo do que algo que tenha sido manifesto. Mas eu sempre me lembro do apóstolo Paulo, quando ele, lá no capítulo 9, na primeira epístola aos Coríntios, Jesus nunca declarou algo semelhante ao que nós vimos Paulo declarar, mas eu creio que Paulo não
faz outra coisa senão aquilo que Jesus já tinha feito. No capítulo 9, a partir do verso 16, mas eu não vou ler tudo, a partir do 19, ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. O apóstolo Paulo abria mão da sua própria vida para que ele pudesse alcançar o maior número possível de pessoas. No contexto de Jesus, as coisas não são exatamente com esse propósito. O propósito dele é o de representar bem o Pai e de agir aqui como convinha ao Pai que ele o representasse. E por isso que o Atmani, que é aquele que deu base a todas essas mensagens, ele escreveu o livro. As mensagens que nós preparamos, nós buscamos na Bíblia textos que davam base ao que ele falava, ainda que ele tenha usado para cada tema que nós abordamos aqui, 1 ou 2 textos, mas nós quisemos trazer uma série de textos, e fizemos isso ao longo desse tempo todo. E seria o caso de perguntar, quais coisas o Senhor, quais são as muitas coisas que o Senhor deixou de fazer? Eu, na realidade, eu não sei, porque se ele as tivesse feito, eu saberia, mas como ele não as fez, e como é que a gente sabe que ele não as fez? Porque é isso que ele ensinou ao longo do seu ministério. Ele disse que não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Ele disse que não veio para dizer as palavras dele, mas as palavras do Pai. Ele disse que ele não dizia nada dele mesmo, mas tudo que ele fazia era do Pai. Então, ele não viveu a sua vida. Mas eu me lembrei de João 4, 31 a 34, é o episódio da mulher samaritana, quando ele está conversando com essa mulher e depois ela sai para chamar algumas pessoas que ela quer que conheçam a Jesus. Os discípulos tinham ido comprar comida e quando eles chegam com a comida, o verso 31 do capítulo 4 diz assim: enquanto isso os discípulos insistiam com ele, João 4, 31, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém me trouxe comida? Diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu creio que ele não comeu a comida que os discípulos trouxeram naquela hora. Ele se absteve de comer. Isso me faz supor que ele estava em jejum, embora isso não esteja claro no texto. Ele disse que tinha uma comida para comer. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse é o meu alimento, é isso que me satisfaz, é isso que me preenche,
é isso que toma todo o meu ministério, é isso que toma toda a minha vida, é isso que dá razão à minha estadia aqui na terra durante esse tempo. Então, por isso dissemos que por amor aos discípulos, o Senhor deixou de fazer muitas coisas que eram perfeitamente legítimas. Também por amor aos discípulos, Jesus deixou de falar muitas palavras que poderia ter falado licitamente. Por isso que ele disse em favor deles: eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu creio que um exemplo disso nós encontramos em João 16:12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus ministrou a eles na proporção em que eles podiam receber. Não disse coisas que eles poderiam não entender, ainda que ele tivesse usado de parábolas com esse propósito, para que todos não entendessem, mas sim aqueles que queriam entender. A esses ele se revelou. Ele disse que a esses Deus se dava a conhecer. Mas nós vemos Jesus se restringindo, Jesus se limitando, para que os discípulos também aprendessem a restringir-se. Isso para que todos os que estamos em posição de autoridade tenhamos consciência de que a gente não diz o que quer, a gente não faz o que quer, a gente não se veste como quer, porque nós estamos numa posição de representatividade. Nós representamos aquele que nos chamou a representar. E nós temos que ser coerentes. Isso não implica em perfeição, mas implica em consciência de que eu não sou livre para fazer o que quero. Também por amor aos discípulos, o Senhor deixou de assumir muitas atitudes que poderia justificar realmente assumir. Para corroborar o que ele disse em favor deles: eu me santifico. Eu me lembrei de uma situação, quando Jesus está preso e está cercado de soldados que o levariam para ser julgado e depois crucificado. Então Pedro desembainha a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que chamava Malco. E Jesus então diz para ele guardar a espada. Depois diz assim pode passar o próximo aí. Mateus 26:53. Você não acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente em minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ele poderia ter tomado uma atitude, ele poderia ter agido, como ele falou aqui, podia ter rogado ao Pai. Mas ele não fez. Não fez porque não era conveniente. Ele estava na cruz e todo mundo dizia: se tu és o Cristo, desce daí. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Ele não desceu da cruz, ele não provou nada para ninguém. Satanás, quando tentou, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
ele não aceitou a proposta, antes a combateu com a palavra de Deus. Eu creio que são eles as situações em que Jesus viveu, e viveu de acordo com a conveniência do Pai em relação ao propósito da vida dele aqui. Eu disse que são questões muito subjetivas e que requerem que aquele que está em posição de autoridade seja sensível ao Espírito de Deus, para não fazer o que ele quer, mas aquilo que é conveniente aos propósitos de Deus e que Deus vai colocar no coração. E Deus nos constrange de tal forma que nós não nos sentimos à vontade de fazer certas coisas que todo mundo faz. Eu estou falando de coisas boas, coisas legítimas, mas que não são próprias a determinadas situações, determinados lugares e a determinados contextos. Por isso que eu disse que é muito subjetivo. Por amor aos discípulos, o Senhor deixou de usar muitas roupas que lhe seria próprio usar. Por isso que ele disse: em favor deles eu me santifico. Eu procurei me lembrar de alguma coisa, mas novamente a gente cai na subjetividade. Mas se a gente parar para pensar, a forma como Jesus veio ao mundo é algo que é realmente desconcertante. Ele nasceu em circunstâncias que nenhum de nós gostaria que um filho que nós tivéssemos, nós não gostaríamos que ele nascesse, nenhum dos nossos filhos nascesse nas circunstâncias que ele nasceu. Sobretudo pensando em quem ele era e é. A maneira humilde, a maneira simples, a família onde ele nasceu, naturalmente tudo já foi preparado de antemão para que fosse assim, mas são coisas que realmente mostram que para ele vir e representar realmente o Pai e agir em nome do Pai, ele absteve-se de muitas comodidades e muitas coisas que ele poderia ter e não teve. É significativo o fato de que Jesus não teve nada seu. É significativo o fato de que tudo que Jesus teve foi emprestado. Vocês já pararam para pensar isso? Um exemplo disso é o lugar onde foi celebrada a ceia, a última ceia, ou melhor, a primeira ceia e a última Páscoa. O burrinho, o jumentinho era emprestado, o lugar onde foi celebrado era emprestado. E ele, coisas que Jesus usou, foi dado por alguém ou foi emprestado por alguém. Por amor aos discípulos, o Senhor deixou de aceitar alimentos que seria normal ele aceitar, mas nem sempre o fez. Pelo mesmo motivo, em favor deles eu me santifico. Também entramos numa questão subjetiva, mas isso me fugiu aqui que eu ia dizer. Eu me lembrei também que João disse que Jesus foi acusado de ser glutão e beberrão.
mas eu creio que em muitas ocasiões ele se absteve, e nós citamos há pouco aquele texto. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Por isso, o Filho de Deus, que não conheceu o pecado, por ser o Filho de Deus, que não conheceu o pecado, sua liberdade excedia de qualquer outra pessoa. Muitas coisas nós não podemos fazer e não devemos fazer porque somos pecadores. Então temos que ter determinados cuidados. Não podemos nos expor a determinadas situações que poderiam nos levar ao pecado. Não era isso, e nem era esse o caso de Jesus. Ele podia fazer o que quisesse. Ele não tinha pecado, e ele não tinha as restrições que eu e você temos. Não obstante, ele se restringiu-se a si mesmo. Muitas palavras nós não podemos dizer porque somos impuros. Elas poderiam levar a uma interpretação deturpada, ou tanto da parte de quem fala como da parte de quem ouve. Há determinadas coisas que não podem ser ditas, porque pode gerar uma interpretação dúbia ou uma interpretação errada, errônea. As coisas podem ser ditas sem nenhuma maldade, mas se quem ouve tem maldade, e todos os homens têm maldade no coração, aquilo que se diz com uma conotação pode ser interpretado com outra conotação. Nós precisamos nos humilhar, mas Jesus não precisava, porque ele era humilde. Eu preciso me humilhar, eu preciso me prostrar. E agora estou me lembrando que lá no Getsemane ele se prostrou, ele se ajoelhou diante do Pai. Eu creio que realmente ele estava se humilhando diante do Pai. Eu creio que aquilo não era uma encenação, mas ele era humilde. Nós precisamos fazer isso para realmente nos humilharmos, e quando fazemos isso, nós estamos reconhecendo a nossa total indignidade, a nossa necessidade, a nossa insignificância, a nossa fraqueza, a nossa limitação. Nós precisamos nos humilhar porque somos pessoas orgulhosas, e Jesus não era orgulhoso. Jesus jamais foi orgulhoso, logo ele não precisava de humildade, pois ele era humilde. Mateus 11:28 ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é de fachada, não, é de coração. Nós precisamos de paciência, por isso que é um fruto, um dos gomos, das manifestações do fruto do Espírito, porque nós somos por natureza impacientes. Mas Jesus, no entanto, foi sempre paciente. Por isso que ele disse que ele era manso, pois sou manso e humilde de coração. Jesus não precisaria restringir-se em muitas coisas, pois era absolutamente sem pecado. Ele diz: qual de vocês pode me acusar de algum pecado?
Pedro escreve acerca dele, 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Até mesmo a ira de Jesus foi sem pecado. João 2:14-16. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Será que ele estava morrendo de raiva, querendo matar todo mundo que estava lá? Eu não creio. A ira dele era contra o mal, contra o pecado, contra o erro, contra a deturpação, contra a ganância, contra aqueles que estavam fazendo da casa do Senhor um lugar para venda de mercadorias, de animais e de coisas que eram usados para os sacrifícios no templo. Ao restringir-se, ao santificar-se, ao separar-se e não agir como poderia se quisesse agir, o Senhor não teve em vista somente a sua própria santidade, mas também a nossa. Por isso ele disse: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Seja qual for a nossa santidade, ela nos separa do mundo. Logo, há muitas coisas que nós não podemos nem devemos fazer. Por nossa causa, Jesus aceitou as restrições que vêm dos homens. Convém considerar que Jesus falou e agiu de acordo com a sua santidade. Os homens, no entanto, sempre falam ou julgam de acordo com os seus pecados. Quando alguém fala alguma coisa, tem uma atitude para conosco ou para com alguém, a gente sempre julga a atitude daquela pessoa de acordo com o nosso senso. E o nosso senso é contaminado pelo pecado. Então, aquilo que é feito com pureza e com sinceridade, muitas vezes pode passar por algo que não é verdadeiro, porque nem sempre somos verdadeiros, porque nem sempre somos autênticos. Então julgamos que a atitude do outro é igual à nossa, muitas vezes. Então o nosso julgamento sempre é falho, porque julgamos de acordo com o que nós somos e estamos acostumados a fazer. Jesus estava pronto a aceitar restrições para não ser mal interpretado pelos pensamentos cheios de pecado dos homens. Ele tinha que se restringir para que as pessoas não se valessem de algumas atitudes, palavras e ações para torcerem. Torcer, ainda hoje torce, mas ele restringiu-se muito por causa disso. Nós temos um texto aí que fala sobre isso, Mateus 17, 24 a 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando:
O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Estava comentando esta semana com a Ana Beatriz o fato de que, à luz desse texto, a gente entende que no tempo de Jesus cobrava-se impostos dos estrangeiros e não dos filhos da terra. Isso não existe hoje, os irmãos sabem disso, né? Então, naquela época, era assim: de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? A resposta de Pedro: dos outros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, para que não digam que eu não pago imposto, nós vamos pagar. Vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. O que Jesus está dizendo é que aquele imposto era abusivo, não era um imposto legítimo, mas para que eles não fossem motivo de escândalo, então eles deviam pagar. Ele disse: vai lá e paga. Muita gente diz, aplicando isso aqui no contexto nosso do Brasil: tem tanta corrupção, é muito imposto, é muito isso. Nós temos que pagar. Primeiro, porque é lei. Segundo, porque nós temos que ser o exemplo em tudo. Não se discute se é certo ou errado. Não se discute se é justo ou se é injusto. Isso é santificar-se. Santificar-se é ser diferente dos outros, por causa daquele que nós representamos. Nós deixamos de fazer determinadas coisas por causa do pecado, mas ele se colocou sob restrições devido à santidade. Nós não fazemos porque não devemos fazer. Jesus não fez aquilo que poderia fazer por causa da autoridade de Deus. Ele tinha que representar bem a autoridade do Pai. Ele veio em nome do Pai, ele falou em nome do Pai, tudo que ele fez em nome do Pai. Jesus se restringiu, deixando de fazer muitas coisas para manifestar a sua separação do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. É isso que significam as palavras de Jesus nesse verso: em favor deles eu me santifico. Em segundo lugar, estar em autoridade geralmente significa solidão. Quando aprendemos a ficar em posição de autoridade, devemos nos santificar diante dos irmãos e irmãs. Muitas coisas legítimas nós não podemos e nem devemos fazer. Muitas palavras listas não devemos dizer. Tem gente que, sob a alegação de que não há maldade, que não há... dizem coisas que podem gerar interpretações dúbias, pode gerar uma interpretação errada no trato de um homem com uma mulher. Muitas palavras listas nós não devemos dizer. 1 Coríntios 10, 23 e 24 dizem assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém.
Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim um dos outros. Quem está em posição de autoridade não diz o que quer, não faz o que quer, não age como quer. Ele representa aquele que o comissionou. Nós devemos ser santificados em palavras e em sentimentos. Podemos ter o nosso ponto de vista e assumirmos determinada atitude de foro íntimo. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho que é certo ou errado. Mas nem sempre nós vamos externar o que pensamos e o que achamos correto, porque não vai ser legal. Simplesmente eu fico na minha. Entre os filhos de Deus, nós devemos ser santificados. Até mesmo a nossa comunhão com irmãos e irmãs deve ter um limite, além do qual não devemos ser descuidados nem frívolos. O texto diz, 1 Tessalonicenses 22, 23, afaste de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira como um irmão lida com uma irmã deve ser uma maneira respeitosa, deve ser uma maneira adequada, apropriada, para que se evite interpretações errôneas, tanto das partes envolvidas, quanto da de terceiros. É por isso que o texto diz, afastem-se de toda forma de mal. Outra versão diz, abstende-vos de toda forma de mal. Outra diz, abstende de toda a aparência do mal. Devemos perder a nossa liberdade, o que muitas vezes significa ficar sozinhos. É a solidão de quem não age como muita gente age, ou como quase todos agem. A solidão é o sinal da autoridade. A solidão não é devida ao orgulho, mas por causa daquele que nós representamos, e não podemos macular a imagem daquele a quem representamos. Aqui não está envolvida a questão do pecado, mas a questão da santificação. Porque nós estamos falando de coisas que são legítimas e que devemos deixar de fazer. Ah, mas eu não tenho nenhuma intenção má, mas não é conveniente. É lícito, mas não é conveniente. Você não vai representar bem. Tem crente que gosta de contar piada. E alguns contam até piadinhas maliciosas. Eu fico pensando, não tem nada a ver. A Bíblia fala claramente sobre isso, contra isso. E a título de fazer brincadeira, nós temos que ter cuidado. Nós temos que nos restringir por causa daquele que representamos. Para que o nome do Senhor não seja blasfemado na boca dos ímpios e às vezes na vida dos crentes mesmo. Não devemos fazer muitas coisas corretas. 1 Coríntios 9, 12 diz assim:
suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. E o contexto é de que ele estava cercado de direitos, mas ele não se valeu dos direitos para não criar obstáculo à propagação do Evangelho. Não devemos dizer muitas palavras lícitas. Não se trata de uma pretensão aparente, mas de uma restrição de Deus no nosso espírito. É algo que é gerado em nós pelo Espírito de Deus. E nós temos que aprender a obedecer, a ouvir e obedecer essa direção. Só desse modo nós podemos constituir a autoridade delegada por Deus. Aquele que está em posição de autoridade representa Deus em cada palavra, ação, atitude. Os irmãos se lembram do caso de Moisés, como foi o caso de Moisés e Arão. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Eles não representaram bem o Senhor no contexto da rocha lá em Meribá, quando Moisés bateu, falou com o povo coisas que Deus não queria que ele falasse. Moisés falhou em santificar a Deus diante do povo e em não se santificar diante do povo. O Atmani diz que os pardais voam em bandos, enquanto que as águias voam sozinhas. Ele diz também que se só podemos voar baixo porque não aguentamos a solidão das alturas, não estamos prontos para ficar em posição de autoridade. Se só podemos voar baixo porque não aguentamos a solidão das alturas, não estamos prontos para ficar em posição de autoridade. Ainda assim, nós somos membros uns dos outros. Quem estiver em posição de autoridade deve normalmente ter comunhão com todos os irmãos e irmãs. Quando representamos a Deus, nós devemos nos santificar sob restrição de Deus, para que sejamos um exemplo para todos. É por isso que Paulo disse a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Temos dito aqui que os líderes devem dar o exemplo e estar aqui em todo encontro de oração. E assim eles poderão falar com os outros para eles virem. Mas eu nunca vi um líder que não vem numa reunião de oração ter peito e coragem e autoridade para falar com o outro para vir. Não fala, nunca fala. Se você não lê a Bíblia, você não tem autoridade de falar com alguém para ler a Bíblia. Se você não memoriza os textos que nós orientamos a igreja a memorizar, se você que é líder, você não memoriza os textos, não guarda os textos, você vai passar por cima, porque você não está cumprindo o que deve fazer e você não tem autoridade para falar com o outro para fazer. Mas na qualidade de membro do corpo de Cristo devemos servir junto com todos os irmãos de forma coordenada. Jamais devemos assumir a falsa posição de ser uma categoria especial. A autoridade representativa de Deus não é uma pessoa especial. Especial é aquele que nós representamos. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas se somos representantes dele, temos que agir de maneira digna dessa representação.
É um privilégio enorme servir ao Senhor em posição de autoridade. Então vamos colocar o pé no chinelo e vamos andar de acordo com esse mandato. Vamos ser humildes. A humildade foi a marca de Jesus e deve ser também a nossa. Por isso que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Feche os seus olhos. Tivemos que estender hoje, mas não queremos fazer isso sempre. Nosso propósito é terminar sempre mais cedo. Fale com Deus sobre o que Ele tem falado com você. Se você, na condição de autoridade de Deus em alguma área, em algum setor, não tem santificado a sua vida como Jesus santificou a sua, peça a Ele perdão e peça a Ele que lhe dê consciência da sua santidade, consciência daquilo que Jesus era, daquilo que Jesus fez, restringindo-se a si mesmo. Diga ao Senhor do seu propósito de restringir-se a si naquilo que o Espírito de Deus levar você a fazer. Porque não há regrinhas, não há leis. Isso pode, isso não pode.